Gente, vamos lá dar aquela resolvida bem bacana nesse exercício, né? Esse exercício, ele envolve somente distância percorrida e deslocamento escalar para que vocês conceituem e fiquem com esses conceitos bem fixados na mente de vocês, beleza? Então, vê só, a primeira questão diz assim, ó. Um carro parte do quilômetro 20 vai até o quilômetro 70, onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 30 em uma estrada. Primeiro, a variação do espaço, né, que é o deslocamento, e a distância efetivamente percorrida são, respectivamente, iguais a quanto? Né? Vamos descobrir. Então, primeiro, vamos imaginar aqui, ó, uma reta. Aí eu tenho o quilômetro 20, eu tenho o quilômetro 30, e lá na frente eu tenho o quilômetro 70. O camarada veio até o 70 e depois voltou para o 30. Então ele parou aqui, ó. Beleza? Ele iniciou aqui e parou aqui, certo? Aí vamos lá. Primeira coisa, ΔS, que é o famoso deslocamento. Espaço final menos espaço inicial, beleza? Então, espaço final menos espaço inicial. Final, ele parou em 30. ΔS, 30. Inicial, 20. Deslocamento, 10. Está em metros, né? Não, está em quilômetros. Então, 10 quilômetros foi o deslocamento. Distância percorrida. Pô, professor, o que é a distância percorrida? Facinho. É o módulo dos deslocamentos. Primeiro ele veio de 20 a 70. Então, tem o primeiro deslocamento, né? Que eu vou chamar ele de ΔS1. E depois eu tive um outro deslocamento que foi de 70 até 30. Aí eu vou botar aqui módulo de ΔS2. Bom, vamos calcular a parte aqui, ó. ΔS1 é igual a 70 final menos inicial. Foi o primeiro movimento dele. 70 menos 20. ΔS1, 50. O ΔS2, né? Vou botar ele aqui embaixo. ΔS2 é de 70 para 30. Então, 70 passa a ser inicial, 30 final. Então, vai ser 30 menos 70. O ΔS2, na verdade, é menos 40 km. Quando eu jogar aqui, pessoal, vê só, viu? Quando eu jogar aqui, eu tenho que jogar em módulo. Então, tudo é positivo. Quem é negativo é positivo, quem é positivo fica positivo. Então, ΔS1 é 50. ΔS2 em módulo vai ser mais 40. Então, na verdade, a distância percorrida ela foi 90 km. Então, resposta 10 e 90, né? 10 é o deslocamento e 90 foi a distância percorrida. Vamos lá. Um móvel percorrendo sempre a mesma reta parte do quilômetro 80 e vai até o quilômetro 120. Inverte o sentido do seu movimento e retorna ao quilômetro 50. A variação do espaço, que é o deslocamento escalar, e a distância efetivamente percorrida. Mesma questão, só mudaram-se os números. E aí eu tenho, ó, V. Segunda questão, vou até fazer aqui para que a gente não misture. Aí eu tenho, primeiro, ele vai parar em 50, né? Mas ele partiu daqui, ó. O movimento dele partiu de 80. Foi até 120 e voltou para 50. Então, ele parte daqui, um movimento. Depois ele volta de 120 a 50. Então, são dois movimentos. Mas só que, vamos lá. ΔS neles, vamos lá. Deslocamento. Deslocamento vai ser o que, pessoal? Vai ser final. Onde foi que ele parou? Menos inicial. Inicial 80. Esse aqui é o inicial. E esse é o final, quando eu falo de deslocamento, movimento todo. Então, na verdade, eu vou ter 50 menos 80. ΔS será menos 30. Tá em quilômetros, né? Tá. Então, menos 30 quilômetros. Lembra que lá na aula eu mostrei para vocês que deslocamento pode ser nulo e negativo. Distância não. Distância, ela não vai ser negativa. Ela pode até ser nula, né? Mas se ela for nula, não houve distância percorrida. Na verdade é isso, tá? Então a distância ela não vai ser negativa, o deslocamento sim. Aí vamos lá. Houve dois deslocamentos. O primeiro foi daqui para cá. Então eu tenho 120 menos 80, então é o ΔS1.
120 menos 80, então delta S1, então ele deu 40, né? Primeiro deslocamento. Segundo deslocamento foi de 120 até 50, só que na verdade vai ser 50 menos 120, que é final menos inicial. Aí eu tenho delta S2, vai dar um negativão aqui, ó. Beleza? Menos 70. Observa sempre, ó, que isso até justifica aqui, ó. Menos 70, se a gente não usasse modo, menos 70 mais 40, menos 30. Do mesmo modo aqui, ó. Se eu pegasse 50 menos 40, daria 10 aqui, ó. Sempre se eu pegar os deslocamentos e se eu não colocar eles em módulo, o resultado vai ser o valor do deslocamento, né? Se eu pegar os deslocamentos sucessivos que são dados para a distância percorrida. Então, obviamente que vai dar o deslocamento geral. Mas a gente não está em busca do deslocamento geral porque é mais fácil de encontrar ele. A gente está em busca da distância percorrida, que é o módulo da primeira distância mais o módulo da segunda distância. Então, se é tudo em módulo, vai ser tudo positivo. Então, na verdade, vai ser 40 mais 70. 40 mais 70 é quanto, pessoal? É 110 quilômetros, beleza? Essa é bem interessante, ó. Essa terceira, ela serve para a quarta também. Então, fica prestando bem atenção aqui. Eu não vou nem para outra folhinha, vou responder aqui mesmo. Se um cachorrinho andou do ponto A e deu a volta na figura, passando pelo ponto B, C e D. Então, vê só, ele foi, passou pelo B, C, D e voltou para o A. Primeiro, qual foi o deslocamento escalar desse cachorrinho? Gente, deslocamento escalar, ó, eu vou voltar para cá, tá? Por exemplo, se esse objeto aqui, esse carro, foi um móvel, se ele saiu daqui, deu a volta e parou aqui de novo, qual foi o deslocamento dele? O deslocamento foi 0, gente. Se eu começo o meu movimento num lugar e termino ele no mesmo lugar, que foi o caso desse cachorrinho, ele saiu de A, deu a volta e voltou para quem? Para A. Nesse caso, o deslocamento, o ΔS, foi de 0 metros. Ele não teve deslocamento. Você diz, professor, como é que ele dá a volta e não teve deslocamento? Como foi isso aí? Ele andou e não se deslocou. Porque o deslocamento considera posição inicial e posição final, beleza? Mas ele andou. Se você fez essa observação, você fez uma observação correta. Pô, ele andou. Se ele andou, ele gerou distância percorrida. Distância percorrida, 10, mais de B para C, 5, de C para D, mais 5, e de D para A, 7. Então, a distância que esse cachorrinho percorreu foi de exatamente 10 mais 5, 15, 20. 20 mais 7 vai dar 27 metros. Então, a resposta do terceiro é essa, como vocês estão vendo aí. Agora, considerando o mesmo problema, só que agora o problema é diferente. Considere a imagem da questão anterior, né? Suponha que o cachorrinho tenha partido de A e tenha parado no ponto D. Então, ele partiu de A. A questão ficou meio solta, mas eu entendo que ele está usando o mesmo raciocínio da outra. Ó, o cachorro partiu de A, né? Aí passando por B, por C e parando em D. Vamos dizer não, foi assim. É desse jeito a questão, tá? Então, agora ele veio e parou aqui. Bom, esse aqui é espaço inicial, esse aqui é espaço final. Eu agora tenho como ter um deslocamento. Qual é a distância de A para D? Distância de A para D é o meu deslocamento, é 7. É a distância do ponto final para o ponto inicial, ela é 7. Beleza? Agora, qual foi a distância percorrida, pessoal? A distância percorrida foi 10 mais 5 mais 5. Não teve um 7 não, porque ele parou no D. Então, a distância percorrida foi igual a quanto, pessoal? Foi igual a 20 metros. E aqui foi 7 metros, beleza? Deu para compreender? Ó, o cachorrinho nessa quarta questão veio, passou por B, passou por C e parou em D. Se ele parou em D, tem um deslocamento, gente. Ó, o deslocamento vai ser essa distânciazinha aqui, ó, 7. Agora, qual foi a distância percorrida?
todo o percurso que ele fez. Então, distância percorrida é todo o percurso. Deslocamento é ponto final menos ponto inicial. E com isso eu termino e agradeço desde já a atenção de todos vocês aí, tá? Forte abraço e até breve, se Deus quiser.